Olá! Hoje eu vou falar sobre um comentário, que eu recebi. Eu infelizmente não tô recebendo tantos comentários assim, conseguindo responder, porque o YouTube bloqueou o meu recebimento de comentários. Eu não tô conseguindo receber isso. Então hoje eu vou falar sobre alguns comentários que eu consegui encontrar, porque eu vou ter que entrar em cada vídeo para olhar se tem comentário. Então, assim, desculpa se eu não responder novamente, tá? Esse aqui é o livro do Teta Healy, né, escrito pela Viviane Stimbal, que ela é criadora, né, da técnica do Teta Healy, que é uma técnica de cura energética. E aí uma pessoa me falou, não tem cura em grupo. Como que não tem? O capítulo... E esse aqui é o básico, agora que eu vi, não é nem o curso avançado, porque eu fiz 3 cursos de Teta Healy e eu tô nível Digging, né, que a gente fala. E tem sim, no primeiro livro, inclusive, os princípios da técnica e de cura em grupo. Então, se você ouvir que não funciona o Teta Healing grupo, isso daí é uma mentira, tá? Porque tem, inclusive no primeiro livro, que é o livro mais acessível para quem começa as técnicas de Teta Healing, de que existe sim cura em grupo, ok? Que não é pra você ficar tranquila, tá tudo bem, o grupo, a cura em grupo funciona. O Teta Healing, ele é baseado na fé, né? Então, assim, eu não tenho como falar que vai curar todo mundo, porque eu já fiz. Eu sempre conto essa história. Que eu fiz numa médica que ela queria rejuvenescer, não queria ficar velha. E, assim, quesito de pele, não queria envelhecer o corpo, principalmente o rosto, não queria ter rugas, né? E o Teta Healing, ele pode fazer isso, só que isso depende da fé da pessoa. Quando eu fiz o procedimento do comando para não envelhecimento, ela simplesmente negou. As células dela impediram. Isso porque ela tem uma programação de que é impossível você não envelhecer. Aí eu falei pra ela, olha, não tem como eu fazer isso porque o seu corpo fala pra mim que isso não existe. Então, assim, se você acreditar que não existe pra você. Entende? Porque isso daí é uma barreira mental. Tanto é que eu sempre falo que eu prefiro fazer Teta Healing em pessoa que tá dormindo, ou em coma, ou em qualquer situação assim. Porque se você tiver uma barreira física do seu cérebro falando, olha, não vai funcionar mesmo. Então, assim, não adianta eu exercer a minha fé em torno de uma pessoa que não tem fé. Né? Até tem uma parábola bíblica, né, de Jesus, que ele caminhou 2 quilômetros longe de uma cidade, porque aquela cidade era incrédula, né? Então, assim, se até Jesus, né, teve que ficar longe das pessoas que não têm crenças, não têm fé, quem que sou eu para falar pra pessoa que não tem fé? Então, tipo assim, eu já não perco mais meu tempo com pessoas que não têm fé. Então, assim, e também a pessoa ela tem que acreditar que Deus é capaz de fazer tudo, porque tem gente que não é capaz de acreditar nisso. Tem gente que, assim, fala, Deus abriu o mar vermelho, mas ele não é capaz de curar uma doença em mim. Então, assim, pra mim, isso daí é a fé de cada um, né? Cada um tem a fé do tamanho que tem. Né, eu não tenho a fé do tamanho de uma mostarda ainda, porque se eu tivesse a fé do tamanho de uma mostarda, eu movia montanhas. Mas que a gente tem que respeitar a fé de cada um. Tem gente que tem bloqueio, a gente tem que tirar a crença. Realmente, o que eu entendo quando a pessoa fala, não existe cura em grupo? Porque, assim, é muito grande, né? A leitura que eu faço, quando eu pego um tema, é sempre, assim, geral. Todo mundo que eu ouço, eu consigo acessar a leitura intuitiva das pessoas que ouvem meus vídeos. Como que eu faço isso? É igual que você faz uma energia e você lê aquela energia. Só que assim, quem não tem fé e tá ouvindo meus vídeos, que eu sei que tem muita gente que ouve só por curiosidade, só pra saber o que é, essa pessoa realmente não vai receber cura, né? Ela vai estar nesse processo de digging, né, que a gente fala de cavar, porque às vezes a pessoa ela precisa realmente de uma cura individual, que é essa questão da pessoa
viver a vida conforme o que ela acredita. Então, assim, a gente tem que tirar as crenças raízes, porque assim, existem muitas pessoas que têm honras às crenças dos pais, às crenças dos avós, vive numa religião X, então ela é segmentada, programada, né? A gente fala, o cérebro dela é programado para receber aquelas informações, então ela não aceita nenhuma outra programação. E outra coisa, existe também assim, às vezes a sua crença é tão forte, tão apegada, né, a uma situação X, que toda a sua vida, né, a crença, a gente sempre fala, né, que a sua vida ela faz com que você acredite naquilo, porque a sua crença roda, vamos dizer assim, a sua vibração energética para acredita para o cérebro e obriga as outras coisas a se afirmarem na sua crença. Então, assim, às vezes você acredita que o inimigo vai te atacar por você estar fazendo uma coisa boa. Isso às vezes nem é o inimigo que está te atacando, mas você abriu uma porta, entendeu? Para que isso aconteça. E existem várias outras crenças que elas se afirmam, né? Porque isso Teta Healing a gente fala, por exemplo, assim: ah, sou imune a todo mal. Ok, você tem imunidade ao mal, mas se eu continuar com essa crença de que se eu fizer uma coisa boa, por exemplo, se eu fizer um canal no YouTube e tiver pessoas que estão curando, eu vou atrair inimigos espirituais, eu tenho que tirar essa crença de dentro de mim, entendeu? Para que eu consiga continuar meu trabalho sem ser atacada por nenhum mal. Então, assim, você tem que tirar a digging, né? Fazer o cavamento da crença raiz. Porque às vezes a pessoa, ela tem algum problema de uma crença, ou em honra a uma pessoa, em honra a outra, e permanece. Então, essa que é a diferença da cura individual para a cura coletiva, cura em grupo. Porque as pessoas, elas precisam limpar a crença raiz. Então, a crença em grupo, o Theta Healing em grupo, as meditações em grupo funcionam? Sim, mas se a pessoa não tiver nenhuma coisa negativa que atrapalhe aquelas programações, né? Era isso que eu queria falar mais ou menos. Deixa eu ver mais um comentário também. Assim, vou tentar fazer todos os vídeos, né? Os temas, gostei muito dos temas, muito variado, coisas que eu nunca fiz, né, antes. Porque tem alguns temas que eu já fiz, vocês podem procurar, tem, não sei, acho que já tem mais de 200 vídeos no canal, que é cada situação. Outra coisa, no Teta Healing a gente não fala sobre o que você quer. Assim, você não conta a sua vida para um terapeuta de Teta Healing. Você apenas chega, né? Às vezes a pessoa nem te fala com você, ela faz uma leitura, você permite essa leitura, e aí ela fala o que está acontecendo na sua vida. Ela não precisa de alguém para responder, né? Assim, a gente precisa saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, assim, também na constelação familiar isso daí não é necessário. Por isso que eu gosto dessas técnicas, porque eu não preciso me aprofundar na vida de ninguém. Então, assim, quando uma pessoa, a gente sempre fala, quando uma pessoa ela fala muito sobre o que está acontecendo na sua vida, ela quer uma terapia diferente da que você está oferecendo. Então, Teta Healing e Constelação, a gente não faz perguntas pessoais sobre a vida da pessoa. A pessoa pode até falar, a gente, por educação, né, aceita, mas assim, a técnica ela não faz isso, né? Porque assim, as vítimas, elas procuram aliados, né? Elas não procuram uma cura, porque às vezes é muito difícil a gente ouvir certas coisas, porque a gente vai entender que às vezes a gente não é a vítima da história, a gente é a tóxica, a causadora, que as nossas energias trouxeram aquela situação para dentro de nós, ou que às vezes alguma pessoa da sua família fez alguma coisa que abriu essa vibração e você tem que fazer essa cura. Então, assim, não é uma coisa assim, você não precisa falar sobre a sua vida. Aliás,
quando a gente ouve muito uma pessoa falando da vida dela, a gente chega à conclusão de que ela não quer uma cura, ela quer um aliado, ela quer uma pessoa que passa a mão na cabeça dela e fala: não, você tá certo, os outros estão errados, que pessoa coitadinha de você. E isso daí é uma coisa errada, por quê? Sempre que você fala pra pessoa, ai, coitada de você, você tá tirando o poder dela de mudar aquela situação. Você tem que falar, não, você é capaz de aguentar isso, você tem que superar isso, você tem que olhar para si mesmo, sabe? E analisar a situação até friamente. Porque a única forma de você sair da situação, muitas vezes, é você olhar de cima, né? Olhar de tudo pelo alto. É outra coisa que eu já ouvi falar também. Tem gente que fala assim, ai, mas o Teta Healing é impossível mudar DNA. Porque não é possível você mudar um gene, não é possível você mudar uma crença, uma programação e não sei o quê. Gente, isso é limitação da pessoa. Igual eu falei, Teta Healing depende de fé. Porque assim, já tem, vocês podem pesquisar o canal de vídeos assim de mudança da água no microscópio. Você fala uma palavra para uma água, por exemplo, amor, ela vai mudar num formato muito bonitinho de amor. Ou de qualquer, você fala ódio, ela vai mudar num formato horrível. Se você colocar numa água poluída, ela muda. E o nosso DNA, eles têm muita ponte de hidrogênio. Hidrogênio é a molécula mais fácil de ser mudada, né? E o que acontece com as pontes, assim, de DNA? O DNA ele é muito fácil mudado, conforme a comida que você come, a água que você bebe, as toxinas que tem dentro da sua vida, agrotóxico muda seu DNA, tudo muda seu DNA. E é outra crença também, assim, gente, para quem tem fé, como eu já disse de novo, eu já fiz Teta Healing em quem era ateu, por exemplo, já fiz não sei se eram 2 ou 3 pacientes que eu já tive que eram ateus e eram pessoas assim que eles acreditavam numa energia maior, né? Eles não acreditavam em Deus como as pessoas pregam Deus, mas uma energia. Então isso daí já era suficiente para conseguir acessar as crenças dessas pessoas. E eles são pacientes que melhoraram muito de vida, conseguiram coisas assim maravilhosas, né? E eu sou muito grato por ter atendido a eles. Mas assim, para quem faz Teta Healing, eu sempre falo, a pessoa tem que acreditar em Deus. Ou numa energia maior. E se você acredita em Deus ou numa energia maior, você sabe que Deus fez o corpo humano. Se Deus fez um órgão, se Deus fez seu cérebro, se Deus fez você falar, você ouvir, você tem inteligência para acessar as coisas, para aprender linguagens, para aprender costurar, aprender a fazer vídeos, para você aprender qualquer coisa, você veio de uma inteligência maior. Então, assim, o DNA nosso é a coisa mais fácil que tem de ser mudada, porque é Deus que vai mudar, é o Criador. Por isso que a gente sempre fala, para o bem maior. Por quê? Porque o bem maior é você nunca tirar a autoridade de Deus. Porque às vezes tem algumas crenças, eu sempre cito Clarice Lispector, que eu acho que ela é maravilhosa nesse sentido. Ela falou uma vez assim, que até os nossos defeitos a gente tem que ter cuidado com retirar, porque a gente nunca sabe quando um defeito sustenta o prédio inteiro. Então, o que ela quis dizer com isso? Que às vezes a pessoa ela tem um defeito, por exemplo, eu já atendi pessoa que é teimosa, que é ambiciosa, e aí eu pedi para Deus, Deus, eu posso tirar a teimosia e a ambição dessa pessoa? Porque ela era muito teimosa, era muito ambiciosa. Aí eu ouvi Deus falando no coração que eu não podia tirar a ambição daquela pessoa, ou a teimosia, por exemplo, que são coisas que a gente, como sociedade, acha que é ruim. Mas aí Deus me falou, olha, essa pessoa, ela só estuda na vida, ela só pratica as coisas que ela faz por causa da ambição dela. Se você tirar a ambição dela, ela vai deitar o dia inteiro na cama, ela nunca vai procurar emprego, ela vai ser uma pessoa acomodada. Ou, por exemplo, uma pessoa teimosa, às vezes ela nunca vai procurar uma alternativa de cura, porque ela é uma teimosa, então assim, uma pessoa teimosa, por exemplo, não obedeceria aos pais.
E se os pais, vamos dizer assim, têm uma crença religiosa extremamente enrijecida, que só pode ser aquilo, só aquilo é verdade, que só aquilo ali presta, aquela pessoa, se você tirar a teimosia e colocar obediência naquela pessoa, ela vai viver a vida inteira sendo rígida. Ela nunca vai procurar, por exemplo, uma técnica de cura alternativa, como Teta Healing ou como constelação. Então, às vezes tem defeitos que a gente não tira, a gente aperfeiçoa, a gente melhora aquilo ali. Então, por isso que a gente sempre pede para o bem maior. Então, e Deus é tão fantástico que assim, às vezes a gente perde também. Eu já fiz terapia de cura de pessoas que curaram imediatamente. Curaram assim em um dia, em uma hora. E tem pessoas que foram curadas em 1, 2, 3 anos já de técnica. Da última vez que eu fiz a meditação do Theta, consegui fazer essas curas, né, na pessoa, sem ela sentir tanto impacto, porque às vezes as pessoas elas precisam de um tempo para conseguir assimilar aquilo. Por exemplo, eu já fiz Theta Healing uma vez numa pessoa que eu descobri que ela tinha que montar uma empresa, tinha que abrir uma empresa na área de X dela lá, que era da vida dela. Que ela era formada, inclusive, nisso. E aí eu falei, olha, Deus tá me mostrando que você tem que abrir uma empresa X, nessa área de X que você trabalha. Aí essa pessoa falou, não, eu não posso, porque eu já tenho um emprego bom, eu já ganho um salário bom, eu já isso, já aquilo. E passou quase 3 anos e essa pessoa veio para mim e falou, eu abri minha empresa. E agora eu tô começando a procurar eu ainda manteve o emprego dela, mas ela tá procurando oportunidades para procurar outras chances de estabilizar na área dela, na empresa dela. Então, assim, levou 3 anos para a pessoa conseguir assimilar aquilo que aconteceu. Então, assim, tudo tem o seu tempo. Então, eu nunca vou ultrapassar o tempo de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, já vi muitas coisas, assim. O Teta Healing individual é muito importante, sim, porque eu aconselho, tem gente assim que eu falo, olha, não tem condição eu fazer um Teta Healing para você via YouTube, né, porque eu peço temas, porque o seu problema é individual. Então, assim, eu preciso de uma pessoa. Eu falo, você tem que fazer o Teta Healing ou com uma pessoa online, ou com uma pessoa da sua cidade, ou constelação, alguma pessoa assim física que vai olhar para o seu problema individual. E porque às vezes Deus quer uma coisa para você, que é só para você. Então, o Teta Healing Grupo, ele funciona, né, para essa limpeza mundial, vamos dizer assim, para tentar tirar as coisas mais horríveis que tem, assim, que eu reconheço dos trabalhos que eu faço individualmente e trago para tentar curar mais pessoas em grupo, né? E acho que é isso, falei demais já. Mas é possível, para Deus nada é impossível. Primeira coisa que a gente tem que sempre acreditar. Porque assim, Deus fez o mundo, né? Deus fez as pessoas, Deus fez os animais, Deus fez tudo, né? Do princípio veio tudo, né? O que existe em torno de nós. Então a gente tem que acreditar primeiro, né? Nessa força maior, que a gente não consegue nem imaginar como que é Deus, né? Que eu sempre falo assim, nós humanos, nós temos um cérebro. Nós nunca vamos conseguir entender um cérebro humano, porque nós temos um cérebro humano também. Para a gente entender o cérebro humano, a gente tinha que ser mais inteligente, ter um cérebro maior que um cérebro humano, um cérebro mais desenvolvido para conseguir entender os mecanismos cerebrais. Então, para Deus ter criado o cérebro humano, para ter criado a alma e tudo mais, ele é um ser superior, né? Uma vez até estava relendo um texto que eu escrevi há muito tempo atrás, que você vê uma casa. Alguma pessoa fez aquela casa, alguma pessoa estudou matemática, estudou engenharia, estudou
equipamentos, materiais, fez um estudo para construir aquela casa. Para construir aquela casa, aquilo é uma obra, né? Então aquela obra, ela precisou de algum ser mais inteligente para ser executada, né? Então assim, nós humanos somos uma obra e a gente precisa de um ser mais inteligente para nos executar. Entende? Nós somos como uma casa. Teve um arquiteto, teve um engenheiro, teve uma inteligência superior que nos fez. E essa inteligência superior que nos fez, com toda certeza, sabe mudar o nosso DNA, sabe mudar nossas células, sabe curar coisas que a gente, às vezes, a lógica e a razão impedem a gente de ver. Mas que existe essa cura, né? E é isso que eu queria falar, responder algumas perguntas, né, que eu vi que são mais, assim, pontuais. Novamente, porque eu sinto muito, assim, né, triste até por não ter recebido tantos comentários que eu vejo que tem nos vídeos, porque eu tenho uma barreira de alguma coisa no YouTube que me impede, né, de conseguir acessar. Eu acesso, assim, vem vídeos, vem isso, meio, alguns, dois comentários, e assim, quando eu entro um vídeo, vem mais. Então, assim, eu peço desculpa novamente, porque tem muita gente, assim, que eu gosto, eu acho lindo ouvir as mensagens que me mandam, e eu não consigo responder todas, e é isso que eu preciso só desencargo de consciência, né? Então, você depende sempre da sua fé. Então, eu jamais vou falar assim, vou fazer isso e vai funcionar amanhã. Às vezes é uma construção. É uma construção, né? E Deus é o ser superior que constrói a gente, né? Então, ele sabe exatamente em qual cano que tá o defeito, em qual tijolo que tá mal colocado, torto, se deve ou não arrumar. Então sempre a autoridade é dele, né? E a nossa fé de acreditar ou não nisso também, e nossa liberdade, porque é isso que a gente tem que aprender também, a respeitar a liberdade e os limites das outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma programação de que elas querem estar certas. Elas querem ser a portadora da verdade, que tudo que elas acreditaram até então serviu para elas para alguma forma, né? Serviu de alguma coisa, serviu de um esteio. E você mudar uma pessoa assim não tem como, porque você está indo contra a liberdade daquela pessoa. E ir contra a liberdade de uma pessoa é magia negra, sempre a gente fala. Se você fizer sei lá, um feitiço, uma amarração para uma pessoa se apaixonar, amar você, isso é magia negra. Você está indo o princípio contrário de Deus, porque Deus, inclusive, nos deu liberdade para que a gente vivesse na terra, nos deu liberdade para que a gente escolhesse entre o bem e o mal. Nos deu liberdade e Deus é tão maravilhoso que eu estava pensando esses dias, né, que assim, Deus valoriza tanto a vida que nem a vida dos seres ruins, das pessoas das trevas, e não só ser humano, eu falo ser espiritual, ele destruiu, ele deixou que vivesse do jeito que queriam viver, porque ele sempre respeita a liberdade, sempre respeita a vida, independentemente de como ela venha. Então, às vezes a gente tem que aprender também a respeitar os limites de cada pessoa, porque os limites somos nós que impomos, e às vezes, né, é um defeito que sustenta o prédio inteiro. E a gente tem que respeitar. Assim, se a gente vai conviver ou não com a pessoa, é uma opção nossa. Porque já temos, né? Eu tenho muito caso assim de que eu, infelizmente, tive que cortar relações com vários tipos de pessoas, porque eu realmente comecei a ver que não agregava na vida e ainda destruía, sabe? É tóxico para nós. Então a gente tem que sempre respeitar a liberdade nossa também de viver ou não com aquela pessoa, de decidir ou não, né? Também tem um comentário, agora que eu lembrei, de uma pessoa que ela falou assim, eu fui em volta de magia, realmente isso acontece, só que assim, isso daí é uma porta que a gente abriu de alguma forma, então a gente tem que limpar,
as crenças que trouxeram aquilo, a crença de que você deve ser amaldiçoada, de que você deve viver uma vida medíocre, uma vida ruim. E também, assim, existem seres ruins, né? Do mesmo jeito que existe ser bom, existe ser ruim. Obviamente, a gente no Teta Healing, a gente fala que a gente consegue limpar essa energia, estar acima da dualidade do bem e do mal, porque o bem e o mal seria o quinto plano, vamos dizer assim, né? Como a gente chega até Deus, né, criador de tudo que existe, ele tá no sétimo, então a gente consegue limpar essa energia. Mas nós, como seres físicos, nós ainda vivemos no planeta Terra que está no terceiro plano, então a gente está nessa dualidade ainda, né, por nossa evolução espiritual. E a gente tem que sempre respeitar também o próximo, o que eles pensam e respeitar a nós mesmos, né? A gente tem que aprender a dizer não para outra pessoa, a falar, olha, isso aconteceu, você foi minha amiga, ou foi meu marido, ou foi isso, ou foi aquilo, mas encerrar ciclos também, né? Então, acho que era isso que eu queria falar, responder todos os comentários, assim, que eu já ouvi, né? E a gente tem que limpar, sim, energias que foram enviadas para nós, porque infelizmente existem muitas pessoas que ainda estão dormindo, né? Ainda estão sendo usadas por seres espirituais ruins que fazem ódio, fazem inveja, fazem magias negras, né? Tiram nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, os nossos direitos a viver, né? De escolha. Mas a gente tem que sempre ver por que isso está acontecendo, por que isso foi permitido, o que aconteceu dentro de nós e limpar essa energia através de meditação, através de devolver também. Muitas vezes a gente tem que. Porque às vezes a gente pega da outra pessoa que é pra pessoa não ficar com uma carga tão pesada. Isso também acontece, que é uma solidariedade muito grande. Que às vezes a pessoa, ela manda macumba, vamos dizer, manda magia negra, manda qualquer coisa assim, que pode ser uma energia ruim pra você, e você aceita porque você sabe que aquela energia ruim, se você não aceitar, ela vai ser devolvida 100% pro próximo. Então, às vezes, a gente tem que fazer devolva remetente de consciência anexada e transmutar no amor incondicional para que limpa essa energia, sabe? E a gente também tem que tirar isso de dentro de nós, né? As programações que permitiram que aquela energia chegasse dentro de nós. Quais são elas? Eu não sei. Aí é individual, entende? Então aí é uma estrutura toda e o processo de cura não é de um dia para o outro. Às vezes, igual eu falei, às vezes é imediato, às vezes leva 1, 2, 3 anos ou mais até. A gente passa a vida inteira só em curas. E é isso. Desculpa o audião, mas eu tenho que responder assim da maneira mais clara com os conhecimentos que eu tenho atualmente. Porque pode ser que posteriormente eu não tenha as mesmas informações, as mesmas crenças que me fizeram até chegar até hoje, né? Até esse vídeo. Então, às vezes, a gente tem que limpar também para que a gente cresça. Então, é isso. Acho que eu respondi tudo. E, enfim, gratidão.